Falando nisso, está de volta conversando com o Dr. Rodrigo Bruno sobre vermes e parasitas. Você pode ligar e fazer a sua pergunta ao vivo aqui pra gente. Deixa eu aproveitar, já tem uma pessoa na linha, mas eu quero aproveitar para mandar alguns beijos aqui, ó. Para a Estela, que tá ali fora, né? Prometi que ia dar um beijo para ela. A Lígia no Facebook, a Ana Helena, a Pri Carvalho, também a Dona Lourdes. Beijo para vocês. Obrigado pela companhia de vocês. Tem gente na linha? Alô? Alô? Quem tá falando? A Rita. Maísa? Rita? Oh, Rita, tô mal. Pode fazer a sua pergunta, querida. Ô, doutor, eu tenho um verme faz mais de ano. Eu já tomei vários remédios e ele não saiu. Mais de anos ou de ano? De ano. Ah, tá. Mas acho que é muito... daí ele continuou, voltou de novo. É um que sai, vai saindo na roupa da gente. Na roupa ou nas fezes? Ele vai saindo, não sai na fezes, ele vai saindo ele é meio amassadinho. E aí, doutor? Existem alguns vermes, tem alguns tipos, que eles podem permanecer durante anos e você realmente, Rita, precisa aí procurar um médico, um coloproctologista, um gastroenterologista, para a gente poder ver se você tomou o medicamento certo e às vezes a gente precisa complementar esse medicamento com algum outro. Às vezes tem os vermes e os parasitas, às vezes tem também associação com bactérias, mas geralmente esses vermes que saem um pedacinho, às vezes na roupa de baixo, precisa realmente ver se tomou o medicamento na dose certa. E isso às vezes pode fazer uma diferença, viu, Rita? Porque às vezes você está com mal-estar, está com diarreia, às vezes atrapalha um pouco para tomar o medicamento, toma menos dias do que necessário, ou às vezes toma um medicamento muito espaçado, isso às vezes pode comprometer o tratamento. Entendi. Então realmente precisa mesmo procurar um posto de saúde, ou até mesmo um hospital, para poder procurar um médico especializado, para poder a gente ver qual medicamento que a senhora tomou, o período que foi tomado, e se a gente precisa repetir realmente isso, até mesmo às vezes complementar com algum outro para a gente poder fazer isso de uma maneira correta. O que não pode fazer é ficar parado, né? Exatamente. Tem que procurar um médico para tratar isso, Exatamente. né, doutor? Vamos conversar sobre saneamento básico, né? Então, Por que é importante a gente falar Lucas, sobre isso? dentre todas as prevenções para vermes e parasitas, o saneamento básico, assim como a higiene das mãos e dos alimentos, é a causa que é a prevenção primária, ou seja, é a base para evitar vermes e parasitas, é a gente ter um bom saneamento básico, a pessoa cuidar com a sua higiene em casa, higiene com os alimentos, higiene das mãos. Às vezes, para a dona Rita, como ela falou, às vezes ela já se contaminou, tomou medicamento, sarou e já se contaminou de novo. Sim. Às vezes é alguma coisa que está ali que a gente precisava analisar. Então, realmente, isso é uma coisa que vale a pena a gente deixar bem claro. Tá? Bacana, hein? Fica a dica aí para vocês. Tem gente na linha. Alô? Alô? Quem fala? É Glória? Oi, Glória. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Pode fazer a sua pergunta. Escuta, eu queria saber uma coisa, que o meu menino, meu filho, ele tem 21 anos. E ele tem um problema que ele não consegue engordar, ele é bem magro. E ele, às vezes ele está comendo, ele está almoçando, ele deixa o prato na mesa, vai para o banheiro, depois ele volta para terminar de comer. O intestino dele Então, funciona eu muito queria saber rápido, é isso? Se pode ser verme, se ele precisa ir no médico. O intestino dele funciona muito rápido, é isso que você está falando? Oi? O intestino dele funciona muito rápido, é isso? É, muito rápido. E aí, doutor? Isso pode ser? Pode, Lucas, mas a gente tem que ver mesmo com o médico, poder analisar, porque algumas pessoas, elas realmente não engordam, ou pelo menos comem bastante. São pessoas que às vezes fazem mais atividades físicas, são pessoas às vezes que trabalham com algumas profissões que exercem um pouco mais... Ou são pessoas sortudas. Sortudas, né? exatamente. Tem gente que é sortudo. E aí come e não engorda. E geralmente isso precisa ser analisado. Os vermes podem fazer as pessoas não engordarem? São casos mais específicos que a gente precisa analisar. Geralmente eles podem mesmo, às vezes, comprometer essa parte da absorção alimentar, mas às vezes o que acontece é isso. Às vezes a pessoa, o biotipo da pessoa é uma pessoa que pode comer mais e às vezes não engordar. Quando a pessoa está comendo, o estômago, ele tem um reflexo que manda, vamos dizer assim, uma ordem para o intestino que diz, olha, está chegando comida, o intestino precisa funcionar. Isso chama reflexo gastro do estômago cólico para o intestino. Os nenenzinhos são assim, eles já têm esse reflexo bem aguçado. E isso, com o tempo, às vezes a pessoa vai perdendo, porque às vezes a pessoa está comendo, ela segura para não ir no banheiro e com o tempo isso vai se aumentando, esse tempo entre comer e ir no banheiro. O filho da senhora, esse reflexo, ele é um reflexo que ele naturalmente está de acordo com a parte fisiológica dele. Comeu, tem um reflexo e ele vai no banheiro. Não necessariamente isso é uma coisa que está ali sendo causada por um verme. Entendi. Então isso é uma coisa que é normal acontecer isso e é uma coisa até boa, porque é a pessoa que está com a sua fisiologia bem, mas
sempre precisa dar uma olhada, porque às vezes em alguns casos a pessoa pode mesmo ter uma dificuldade para engordar. A gente às vezes acostuma com essa prisão de ventre, quem funciona certinho a gente acaba estranhando, né, doutor? Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Quem fala? Aqui é a Terezinha de Taubaté. Oi, Terezinha, tudo bem, querida? Tudo bem, eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor. É que eu tenho uma filha de 13 anos e ela teve giardia. E geralmente ela tem uma barriguinha muito salenta. Eu gostaria de saber qual que é o tratamento certo. E a barriguinha tem a ver com a giardia? Então, às vezes a giardia pode mesmo, ela pode causar um pouco de distensão abdominal, um pouco de mal-estar. O tratamento tem um tratamento correto, precisa só realmente saber se é giardia mesmo, fazer a pesquisa e aí entrar com o tratamento correto. Então aí merece mesmo procurar um especialista para poder confirmar, mas fique tranquila que a giardia ou giardíase, a doença causada pela giardia, tem tratamento e isso vai ser bem visto pelo médico que ela passar. Essa barriga não é uma barriga de gordura, né, doutor? Não, é uma coisa estendida mesmo, o que a gente precisa ver é que, às vezes, essas alterações gastrointestinais, elas podem, às vezes, causar mais um acúmulo de gases. Às vezes, a pessoa come alimentos, às vezes, que podem dar uma distensão abdominal. Não necessariamente é acúmulo de gordura. Às vezes, pode ser causado mesmo uma distensão abdominal, um mal-estar. Isso, às vezes, pode deixar a barriga um pouco mais saliente. Mas precisa ver bem, porque, às vezes, é uma coisa que não é, assim, tão importante nesses casos, né? Doutor, está acabando, infelizmente, o programa, mas antes eu queria que você falasse para a gente aí rapidinho os tratamentos eficazes, então, para o verme. Então, existem, viu, Lucas, inúmeros tratamentos, são os antiparasitários, tá? E os antiparasitários são para os vermes e parasitas e eles são tomados de acordo, cada medicamento tem uma dose, cada medicamento tem uma forma de tomar, tem que ser prescrito por um médico e são os antiparasitários, eles fazem efeito, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos parasitas. Existem alguns outros casos que têm uma associação com bactérias e aí precisa ser usado em associação ou até mesmo depois, os antimicrobianos, ou seja, os antibióticos. Entendi. Então precisa saber muito bem o que está se tratando, quais são os tipos de vermes ou parasitas, dentre eles as bactérias, para poder tratar com o medicamento certo, na hora certa, e a pessoa ter a sua fisiologia, ou seja, o seu bem-estar retomado. Bom, doutor, obrigado, viu? Foi muito legal. Quero agradecer primeiro a você por tirar essas dúvidas e agradecer você também pela companhia aqui no Falando Nisso. Foi tão gostoso passar esse comecinho de tarde com você. Amanhã a gente está de volta, viu? E amanhã a gente vai falar sobre perícia médica. Então, beijos para você, uma ótima segunda-feira aí. Tchau, tchau.